Essa aqui é mais simples. Diferença de dois quadrados. Isso é um produto notável, né? Sempre que você tem quadrado primeiro menos quadrado segundo, você pode separar em A mais B, A menos B. Só que a grande sacada é que o contrário também é válido. Se você tem A mais B vezes A menos B, você transforma em diferença de dois quadrados. Agora eu vou fazer uma manipulação, tá? Que a gente vai usar na resolução do exercício. Olha só. Quando a gente começar o exercício de derivada, cosseno pela definição, vai aparecer esse termo aqui, ó. Cosseno de x menos 1. E, para manipular esse cosseno de x menos 1, eu vou multiplicar em cima e embaixo o cosseno de x mais 1. Eu posso fazer isso, não posso? Por quê? É como se eu tivesse multiplicado por 100, depois dividido por 100, eu estou multiplicando por 1. Se eu multiplico por 1, eu não altero o resultado, então está certo. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, essa manipulação é muito comum. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se você multiplicar por 10 e dividir por 10, não tem problema nenhum. Tá bom? Beleza. Eu multipliquei em cima e embaixo por cosseno de x mais 1 e agora só escrevi de novo na mesma fração. Tá? Sem pular passo. Eu coloquei esse termo vezes esse, tudo no numerador, e mantive esse termo aqui embaixo. Só escrevi de novo para ficar mais organizado. Aí, agora que a gente vai usar aquela propriedade. Cosseno de x menos 1, cosseno de x mais 1. O A é o cosseno e o B é o 1. Então a gente vai escrever A ao quadrado menos B ao quadrado. Porque a gente tem A menos B que multiplica A mais B. Entendeu? É exatamente aquela propriedade. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. O A é cosseno e o B é seno. Então, onde tem cosseno de x, vai virar cosseno ao quadrado. Onde tem 1, vai virar 1 ao quadrado. Então, depois de aplicar a fórmula, nós temos cosseno ao quadrado de x menos 1. E presta atenção, para que a gente vai transformar cosseno de x menos 1 nesse termo? Parece que ficou mais difícil, né? Só que, você lembra desse pré-requisito aqui? Que o cosseno ao quadrado menos 1 pode ser escrito como menos seno ao quadrado? Pois é, a gente vai substituir. Esse numerador, cosseno ao quadrado de x menos 1, ele é menos seno ao quadrado de x. Essa parte que eu expliquei aqui agora é essencial para a gente resolver o exercício. Então, tenta fazer o exercício em partes, tá? Daqui a pouco eu vou começar a resolver a derivada do cosseno pela definição e eu vou usar esses elementos aqui várias vezes. Se você não entender algum passo, volta aqui no vídeo e tenta assistir de novo. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, esse tipo de manipulação é extremamente importante. É muito comum a gente tentar reescrever uma função de uma outra forma. Com o objetivo, claro, né, de facilitar o exercício. O último pré-requisito é o limite fundamental. Limite, quando o h tende a zero, do seno de h sobre h é igual a 1. É isso aqui que a gente vai usar para resolver o limite. Por que isso é igual a 1? Isso é um tema para outra live, tá? Que não é óbvio, não. Tá para demonstrar, mas não é óbvio. E se eu mudar a letra aqui, não faz diferença, né? O x tende a zero, seno de x sobre x. Isso também vai dar 1. Para demonstrar isso aqui, a gente tem que jogar no círculo trigonométrico, enfim, isso aqui dá trabalho, não vou aprofundar nisso nesse vídeo não. Mas para você passar em cálculo de primeira,
Esse limite aqui é o primeiro limite fundamental. É muito comum nas provas. A gente usa essa identidade para resolver vários limites que têm funções trigonométricas. Bom, a gente vai resolver a derivada dessa função pela definição, ou seja, a gente tem que substituir nesse limite. E, para você passar em cálculo de primeira, coloque isso na sua cabeça. Sempre tenta organizar e colocar as coisas de um jeito mais fácil. Em vez de sair resolvendo esse limite todo aqui, olha o que eu gosto de fazer. Eu primeiro calculo o f de x mais h. Depois, eu calculo o f de x mais h menos o f de x, que é o numerador. Para depois calcular o limite todo. Confie em mim. Faz assim que você vai acertar o exercício. E essa técnica que eu estou te passando agora, ela serve para qualquer função. Tá? Você vai derivar qualquer função pela definição, em vez de sair fazendo tudo dentro do limite, separa em passo 1, 2 e 3. Então, só lembrando, passo 1, só o f de x mais h. Passo 2, o numerador todo. E o passo 3 é a resolução do limite. Beleza. O passo 1 é calcular o f de x mais h. Gente, é simplesmente substituir o x por x mais h. Não tem muito segredo aqui não. Aonde tinha x, agora virou x mais h. Só isso. Passo 1 é o mais fácil. O grande desafio é o passo 2. É aqui que a gente vai focar a nossa energia. Todos aqueles conceitos que eu passei lá no pré-requisito, a gente vai usar aqui no passo 2. Tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou revisar a fórmula. Sempre que eu usar algum pré-requisito, eu vou destacar ela aqui em azul. Caso você não entenda ou tenha esquecido disso, volta na parte de pré-requisito que você vai conseguir acompanhar, tá bom? E também qualquer dúvida põe aqui nos comentários. Prometo que eu vou ler todos. Seguinte, o segundo passo é calcular o numerador, calcular a diferença, né? f de x mais h, já calculamos, é o cosseno de x mais h. Menos o f de x. O f de x foi dado no exercício. É só substituir. Entendeu? Só isso. Aí agora nós temos o cosseno de uma soma. E cosseno de uma soma, aplicando essa regra, a gente vai separar em cosseno x cosseno h menos seno x seno h. Beleza? Só isso. Eu apliquei aquela relação trigonométrica. Agora, olha esse termo aqui que eu estou marcando em vermelho. Esses dois termos, eu quero colocar eles em evidência, só que eu vou fazer bem devagar. Daqui para cá, eu simplesmente troquei de lugar esses dois termos, ok? Simplesmente troquei. Eu vou escrever o cosseno antes desse termo. Aí fica mais fácil de enxergar o termo que eu vou pôr em evidência. Então foi isso que eu fiz dessa linha para cá. Só troquei esses dois termos de lugar. E agora eu vou colocar o cosseno de x em evidência, porque é um termo comum. Se eu coloco o cosseno de x em evidência, galera, vai sobrar cosseno de h menos 1. Por quê? Quem não entendeu isso, presta atenção. É só você multiplicar. Ó. Multiplica de volta que você vai voltar para o mesmo lugar. Cosseno de x vezes cosseno h menos o cosseno de x vezes 1. Você volta para o mesmo lugar.